quero te exaltar, te louvar, ó Deus, te adorar. E te pedimos agora, ó Pai, à luz da Tua palavra, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra possa ser impregnada nas nossas mentes, nos nossos corações, ó Pai, que nós tenhamos o desejo de estar sempre na Tua presença, ó Pai, sempre nos Teus caminhos, ó Deus, que nós venhamos andar sempre em obediência, ó Deus, à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Convido os irmãos aí nos seus lares a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, Eclesiastes 3, do versículo 1 ao versículo 8, amém. Os irmãos me acompanhem na leitura, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Palavras do Senhor aqui através do rei Salomão, o homem que falava com sabedoria, o homem que pensava com sabedoria, pois essa sabedoria vinha de Deus, um rei que teve a oportunidade de pedir o que quisesse ao Senhor, e ele pediu que o Senhor enchesse o seu coração de sabedoria, a sua mente de sabedoria, então ele foi abastado de sabedoria durante a sua vida, o seu reinado. E aqui já, no final da vida de Salomão, costumamos falar que Salomão escreveu em 3 períodos diferentes da sua vida, ele escreveu o livro de Cantares no ápice da sua juventude, com o coração cheio de desejos, de paixão, de sonhos, e o livro de Provérbios ele já escreveu na fase madura da sua vida, e o livro de Eclesiastes, por último, já na fase final, quando já tinha muito mais bagagem, quando já tinha carregado muita dor, quando já tinha levado também muito sucesso, na sua vida, ele nos deixa o livro de Eclesiastes cheio de sabedoria, e aqui o rei Salomão, servo do Senhor, deixa bem explícito para nós aqui, como que a vontade de Deus sobre a nossa vida, a vontade de Deus sobre todas as coisas, ela é imutável, porque o tempo de Deus ele já está escrito, o tempo de Deus já está determinado, nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele permite todas as coisas, não acontece nada se não for da soberana vontade do nosso Senhor. Então aqui ele fala dessa imutável vontade de Deus, desse imutável tempo soberano de Deus, mas ele fala também da mutável reação humana diante da soberania de Deus, como que para nós temos que saber buscar, saber entender e saber viver o tempo de Deus, saber viver a vontade soberana de Deus, entender, conhecer a vontade soberana de Deus, e em meio aos tempos que nós vivemos hoje, tempos tão difíceis, pelo menos eu creio que para a minha geração é algo completamente novo, e que a gente jamais esperasse que poderia deparar com isso, e a igreja do Senhor tem sido duramente atingida, por esta pandemia, atingida por esse isolamento, atingida por este momento de dificuldade, em todos os setores, em todas as áreas, porque quando nossas famílias é atingida
quando o nosso lar é atingido, na parte emocional, na parte financeira, a igreja também é atingida de forma direta, em todas as áreas. Então nós temos vivido esse tempo difícil, né? Que a igreja tem passado esse tempo de afastamento, que eu sei que tem feito muitos sofrerem, que tem feito a igreja saudosa prantear, chorar, a vontade de estar reunida aqui no templo, na casa do Senhor, vontade de abraçar os irmãos, vontade de adorar junto, né? Sentir aquele calor físico, o calor humano da igreja. Mas irmãos, aqui o servo Salomão nos deixa bem claro que também nada é eterno, nada dura para sempre aqui neste mundo. A dor não dura para sempre. Da mesma forma que a alegria às vezes é passageira, nem sempre o nosso tempo de alegria, o nosso tempo de paz, o nosso tempo de gozo, nem sempre ele vai durar muito tempo, nem sempre ele vai durar para sempre aqui nesta vida. Mas também a dor não vai durar para sempre, né? No final aqui desse texto, o rei Salomão fala que há tempo de guerra, e é o que nós estamos vivendo hoje. Principalmente uma guerra econômica, guerra entre governos, guerra entre a sociedade. Nós estamos vivendo uma guerra social, é uma guerra silenciosa, mas ela é uma guerra que não fere tanto, mas é uma guerra social, porque principalmente quanto ao trato dessa pandemia, quanto ao trato desse vírus maligno, nem a própria medicina consegue chegar no consenso. Nem a própria medicina consegue ser unânime em uma opinião. Então, o que nós temos vivido tem dividido opiniões. O que nós temos vivido tem dividido classes. E tem colocado irmãos contra irmãos por divergências de opinião, sem saber o que fazer. Algumas famílias, parte da família quer o isolamento, parte da família precisa trabalhar, quer sair para trabalhar, e nós ficamos divididos, nós ficamos agredidos quanto a isso. Qual é o caminho certo a tomar? Queridos, não sabemos. Quem dera pudéssemos entender melhor o que está acontecendo e ter uma certeza do que fazer. Quem dera pudéssemos ver lá na frente o resultado disso tudo, para tomarmos as decisões certas hoje. Quem dera se nós tivéssemos o conhecimento para tomar a decisão certa, mas ainda não se sabe. Estamos vivendo um dilema. Estamos à espera de uma vacina que não sabemos se sai amanhã, se daqui a um ano ainda. Quanto tempo vai durar esse isolamento? Quanto tempo vai durar essa angústia? Mas quantas famílias terão que perder o seu sustento por causa desse isolamento, dessa pandemia? Mas quantas famílias terão que perder entes queridos por conta dessa pandemia? Mas quantas vidas se perderão por causa disso? Queridos, nós não sabemos, mas Deus sabe. E a única certeza que nós podemos ter é que isso não vai durar para sempre. É um tempo de guerra, é um tempo de dor. Mas o rei fala que depois tem o tempo de paz. Teremos tempos de paz, porque há tempo para tudo. Há um propósito para tudo debaixo do céu. Em tudo Deus tem um propósito, queridos. O importante é que nós estejamos firmados no nosso Senhor, estejamos fortalecidos no nosso Senhor, que nós tenhamos consciência de que o Senhor nos sustenta, que não importa quão duro tem sido, quão difícil tem sido, o que mais nós iremos perder, do que mais nós iremos sentir falta. Mas eu tenho certeza que Deus tem trago um trato especial para a igreja. Deus tem tratado cada um de uma forma especial. Nós entendemos a importância da igreja de estar reunidos. A igreja não desmanchou, a igreja não se dissolveu, muito pelo contrário. A igreja vai sair dessa fortalecido, porque a igreja tem aprendido, porque a igreja viu agora qual é o valor de estarmos reunidos no nome do Senhor, de estarmos firmes e unânimes na doutrina do Senhor, na doutrina do Evangelho, de caminharmos juntos,
de estarmos juntos na doutrina do Evangelho. A igreja tem entendido agora a importância de estar na casa do Pai, a importância de estar na casa do Senhor, congregando, junto com os irmãos justificados em Cristo. Nós entendemos agora o que acontecia no livro de Juízes. Nós vemos, se nós formos olharmos para Juízes, o povo de Israel passou por tudo isso aqui que o rei Salomão descreve aqui nesse livro. Como foi inconstante a história daquele povo, cheia de altos e baixos. Ora, quando o povo de Israel achava que estava tudo em paz, que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, o povo de Israel relaxava, o povo de Israel soltava a rédea das suas vidas, se entregavam a paixões mundanas, se entregavam a deuses pagãos, se entregavam a amores profanos, conviviam com inimigos, conviviam com o povo inimigo do Senhor. Mas em breve o povo de Israel estava completamente preso, aprisionados, estavam acuados pelos seus inimigos, eram feitos cativos, sofriam, morriam nas mãos dos inimigos. O povo de Israel começava a sucumbir, quando passavam 20, 30 anos de sofrimento, e o povo não aguentava mais, o povo valorizava a presença do Senhor. Então eles se lembravam do que era a confiança de estar na presença do Senhor, firmados no Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a tempos difíceis, porque a palavra do Senhor fala que nós teremos muitas tribulações, mas que o Senhor de todas nos livra. Então, quando o povo de Israel se lembrava do seu Deus, se lembrava do Senhor, em geral eles batiam o joelho no chão, clamavam ao Senhor, pediam que o Senhor trouxesse um juiz, um libertador, alguém para que os julgasse, mas alguém que os colocasse no caminho certo de volta, que os colocasse na situação da presença do Senhor de volta, que os levassem para a presença do Senhor novamente. Então o Senhor ouvia aquele povo, ouvia o seu povo, levantava do meio deles juízes, e esse povo voltava a prevalecer, e o povo de Israel voltava a vencer os seus inimigos, retomavam o que era seu, retomavam suas posses, retomavam a sua paz, e por longos anos, 40, 60 anos, o povo de Israel andava na presença do Senhor, até acharem que estava tudo bem, e tudo acontecia novamente, e essa cena se repetiu de 30, 40, 50 anos, por 400 anos. Então hoje eu vejo parte dessa história se repetindo. Talvez o Senhor tenha trago para nós agora um trato dentro da igreja. O Senhor quer consertar as nossas falhas. O Senhor quer que nós consertemos a nossa comodidade. Quantos de nós estávamos acomodados, falhos em buscar a face do Senhor, preguiçosos em estar na casa do Senhor, preguiçosos em buscar o Senhor nos nossos lares? Quantos e quantos lares há anos não tinham um culto que edificasse ali dentro daquela casa? Quantos filhos não eram mais ensinados pelos pais em casa? Eu vejo o Senhor tratando a igreja nesse momento difícil. Eu vejo o Senhor dando um trato na igreja nesse momento difícil. Mas eu vejo também a igreja buscando, a igreja reconhecendo, e a igreja desejando voltar a estar como estava antes. Eu vejo que muitos irmãos têm tido a sua fé abalada, muitos irmãos têm ficado sem esperança do que está acontecendo, mas eu vejo também muitos irmãos sendo fortalecidos, vejo crentes voltando para os braços do Senhor, porque em meio à tribulação, em meio à dificuldade, o crente sempre volta para o Senhor. Quando o filho pródigo
quando o filho pródigo foi comer lavagem com os porcos, quando ele foi comer a comida dos porcos, ele sentiu saudade de casa. Mas enquanto estava tudo bem, ele não lembrou que na casa do pai até os servos comiam do melhor pão na mesa. E muitas vezes é assim na vida do crente. Enquanto está tudo bem, nós não lembramos quão importante é estar na casa do pai. Mas quando as coisas vão mal, a gente sente saudade. E eu tenho visto que Deus tem tratado o coração de muitos irmãos que andavam desviados dos caminhos do Senhor. Queridos, isso é um tempo para nós meditarmos. Isso é um tempo para nós buscarmos a face do Senhor. É um tempo para nós buscarmos a presença do Senhor. Com certeza essa tribulação que nós temos passado vai ter um fim. Nós ainda não sabemos quando, mas vai passar. O Senhor nos dá segurança de que vai passar. Mas o importante é que nós passemos por essa tribulação fortalecidos e firmados no Senhor. Vamos pegar mais um texto bíblico agora lá no Novo Testamento que vai nos fortalecer, que vai nos enriquecer essa nossa meditação. Filipenses 4, do versículo 11 ao 13. Vamos lá, os irmãos abram conosco aí a Bíblia nas suas casas aí, para a gente fazer essa leitura junto. Vamos às palavras do apóstolo Paulo, né, aos irmãos de Filipos. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e de todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Versículo 13: mas tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, nós estamos vivendo tempo de falta, tempo de escassez, tempo de luta, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos vencer, podemos ser sustentados na mais terrível crise, nos mais terríveis dias. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos sustenta. Queridos, vai ser difícil passar por toda essa provação de qualquer forma, mas longe do Senhor será praticamente impossível. Mas na presença do Senhor nós somos fortalecidos pela sua destra poderosa. O apóstolo Paulo era um homem que tinha a presença de Deus dentro do seu coração. Eu sinto nessas palavras do apóstolo Paulo, eu amo essa carta de Filipenses, porque é uma carta onde Paulo escreve com muito gozo, com muita paixão pelo que ele fazia, com muito prazer pelo que ele vivia. E o apóstolo Paulo não vivia tempos bons, né? Ele estava preso, tempos difíceis, mas ele transmite paz o tempo todo. Na carta aos Filipenses, mesmo estando em algemas, Paulo transmitia confiança e segurança o tempo todo. Mesmo estando preso por grades e por mãos humanas, Paulo transmitia a liberdade que Cristo nos dá. E aqui ele fala, né, do paralelo que ele teve na sua vida. Paulo saiu de uma posição privilegiada entre os fariseus. Paulo saiu de uma posição privilegiada, onde ele era um homem admirado, um homem respeitado, um homem que tinha pessoas ao seu comando, que dava ordens, para viver como um escravo de Cristo, como ele próprio descreve, para viver como um escravo do Evangelho de Cristo, da vontade soberana de Deus. E Paulo sai dessa posição de destaque para uma posição de perseguição, de viver o tempo todo açoitado, apedrejado, viver muitas vezes em lugares onde ele não tinha acesso a água limpa para tomar um banho, que ele não tinha acesso a comida boa, onde ele não tinha acesso a pessoas que pudessem o socorrer. Vivia andante pela Ásia, Europa, como escravo de Cristo, da vontade de Cristo.
Ele abriu mão de tanta coisa, de tanto luxo, porque ele confiava que o Senhor o sustentaria a todo momento. E ele se sentia confortável com isso. E quando nós vemos Paulo preso, encarcerado, num paralelo com João Batista, que quando foi preso, encarcerado, mesmo ele tendo apontado para Cristo como Messias, tendo apontado para Cristo como Cordeiro que tira o pecado do mundo, mesmo ele tendo exaltado tanto a Cristo, no seu encontro ali nas águas do Jordão, João Batista, quando ele foi preso, ele teve dúvidas. O coração dele ficou tão assolado, o coração dele ficou tão machucado, ele foi tão oprimido ali naquela prisão, que ele mandou que seus servos voltassem até Jesus e perguntassem se realmente Jesus era o Messias, ou se deveríamos esperar outro. Mas Paulo não. Paulo era um homem aqui nesta fase da sua vida, um homem tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, tão confiante no Senhor, que quando Paulo é preso, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sentia a presença de Cristo dentro dele, embora ele tivesse preso por algemas, embora ele tivesse em tribulações, embora ele tivesse momentos tão difíceis como os que nós estamos passando hoje, Paulo sabia que Cristo estava nele. Paulo tinha certeza do Cristo o qual ele havia crido. Paulo tinha certeza do Cristo que havia o libertado. Paulo tinha plena confiança neste Messias. Paulo não duvidava de que tudo ele poderia nas mãos desse que o fortalecia. Ele tinha segurança nas mãos do Senhor. Ele falava que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Queridos, Cristo tem vivido no seu coração. O Cristo que vive no seu coração é mais forte do que essa tribulação que nós estamos passando, queridos. O Cristo que vive em nós, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Se realmente Cristo vive no seu coração, querido, se o Messias vive no seu coração, ele é muito maior do que qualquer problema, qualquer situação, qualquer adversidade que nós venhamos a enfrentar aqui neste mundo. Só nos resta confiar. A única coisa que devemos fazer é confiar no Senhor, é andar em obediência a essa vontade soberana de Deus, aceitar, entender, saber que tudo isso que está acontecendo é a permissão dEle, mas que nós somos guardados por Ele, que em meio a esse mar de tribulação, nós estamos no mesmo barco que Ele. Mesmo que as ondas venham a chacoalhar as nossas vidas, as ondas venham a chacoalhar o nosso barco, se Cristo está no nosso barco, tudo vai bem. Se Cristo está no barco da sua vida, tranquilo, Ele acalma a tempestade, Ele acalma a tribulação. O seu barco não afunda se Cristo está nele, querido. O importante é que nós estejamos firmes com o Senhor, em obediência à vontade do Senhor, não murmurando, não desanimando, não desistindo, não perdendo a fé, não perdendo o foco, não perdendo o rumo do alvo. Mantenhamos as nossas mentes e corações voltados para o Senhor a todo momento, principalmente nos momentos de angústia. Amém, queridos? E para encerrar, vamos lá no livro de Romanos. Vamos fazer mais uma meditação em outro texto maravilhoso aqui, escrito pelo apóstolo Paulo, um texto de Deus para nós, nas palavras do apóstolo Paulo, esse homem cheio de Deus, esse homem que sentia o próprio Jesus em seu coração, esse homem que tinha certeza da presença de Deus na sua vida. Romanos, no capítulo 8, versículo 31, temos mais outra palavra confortadora para os nossos corações, palavra que nos fortifica, que nos fortalece, né? As provas e a certeza do amor de Deus. Essa palavra fala muito conosco no momento em que nós estamos vivendo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Desculpa, Romanos capítulo 8, versículo 31, irmãos. Versículo 31.
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, ficamos aqui com esta palavra maravilhosa. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, o seu lar, a sua família. Que o Senhor venha te fortalecer em cada dia difícil, em cada momento difícil. Que você possa ter plena consciência de que Cristo está contigo e Cristo nos fortalece. Quem tentará uma acusação? Quem tentará contra a vida do ungido de Deus? Nenhum vírus, nenhuma pandemia, nem governo algum, nada pode ir contra a vida do Filho de Deus. O Senhor é contigo, irmão, no nome de Jesus, amém. Vamos convidar o Ministério de Louvor para tocar mais uma canção para a gente encerrar. Quando eles se preparam, curvem suas cabeças, vamos fazer mais uma oração, vamos pedir ao Senhor Deus que esteja nos fortalecendo cada dia mais, nos guardando, nos protegendo e nos dando forças para suportar toda prova, toda tribulação, amém? Deus poderoso, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, e de coração te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos sustenta, ó Pai. Nós sabemos que podemos confiar num Deus forte e poderoso, no nome de Jesus, ó Deus, que a tua destra sustente a tua igreja, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, alivie nosso sofrimento, ó Pai, guarde-nos de todo mal, ó Pai, guarde-nos nessa tribulação, Senhor, sara, Senhor, a nossa dor, ó Pai, sara, Senhor, as nossas angústias, tira do nosso coração o medo, ó Pai, e no nome de Jesus, ó Deus, que a tua igreja possa prevalecer, ó Deus, em todos os momentos difíceis, em toda luta, toda guerra, toda tribulação, ó Pai, que a tua igreja venha se fortalecer, no nome de Cristo Jesus, ó Pai, pela força e o poder e o agir do teu Espírito Santo, que opera em nós, fazendo maravilhas, Senhor, no nome de Jesus é que nós oramos, amém.